aqui é a Camila Quinto com mais um episódio do canal Raízes. Hoje temos aqui uma pessoa que, ai, é um anjinho, outro anjinho que apareceu na minha vida, assim, que Deus me deu de presente. Ciele Elisa, maravilhosa. A Ciele, a gente se conheceu numa empresa, na última empresa a qual eu trabalhei. E, ela foi um presentaço, assim, que eu podia ter encontrado lá. Foi conexão e amor à primeira vista, pelo menos da minha parte. Recíproco. E conforme a gente foi se conectando, hoje nossos maridos se conhecem, ela conhece toda a minha família. Foi uma conexão, assim, muito forte. E nesses 3 anos, podemos dizer assim, conhecer a história da Ciele e eu fiquei assim, impressionadíssima como a história dela é inspiradora, né? É uma raiz cara que a gente está trazendo aqui no nosso canal. E aí apresento a vocês Ciele Elisa, maravilhosa. Quem é Ciele Elisa hoje? Conta pra gente. E a Elisa hoje é uma mulher dependente, 39 anos, mãe de Vitória Elisa, de 22 anos, casada com o Edmilson há quase 25 anos, então não vou, né? Faz as contas aí. Nós estamos juntos há quase 27 anos e uma pessoa apaixonada por relacionamentos, por amizades, pelo trabalho também, né? Por tudo que eu faço. Então, acho que essa é a essência da Ciele Elisa hoje, né? Ser mãe, profissional, esposa, amiga. Amiga super presente, amorosa. É isso. E eu quero que você compartilhe aí com a minha audiência a sua história, né? Porque a sua história de vida, eu acho que é um exemplo, assim, de pessoa guerreira. Conta pra gente um pouquinho desde desde o começo, assim, desde a sua... Eu queria que a gente focasse na parte profissional, mas eu acho que não dá para desconectar a parte pessoal aí um pouquinho. Sim. Então, conta pra gente um pouquinho sobre essa sua trajetória de vida barra profissional. Não, vai ser um prazer. Bom, eu casei muito cedo, eu fui mãe muito cedo. Eu vim de uma família muito simples, né? E a qual até por não terem a instrução devida também, eu não tinha esse subsídio de olhar para fora da janelinha e falar, eu posso fazer algo diferente. Então eu fui preparada para o mundo para ser mãe e esposa. E assim fui. Casei muito cedo, casei aos 17 anos. E aí a gente casa e a gente descobre que tem boleto, né? E aí, minha jornada, minha trajetória, ela iniciou dada essa necessidade de ajudar o meu esposo. Ele trabalhava, mas mesmo assim tinha uma criança ali, a renda não era o suficiente. Então fui trabalhar de telemarketing numa empresa, que hoje é uma empresa grande até, mas quando eu iniciei minha carreira alguns anos atrás, não tinha todo esse renome. E foi aí que eu comecei a aprender algumas coisas sobre o mundo corporativo. Mas até eu chegar nesse momento, passei algumas dificuldades, tive que enfrentar vários preconceitos e ser mãe nova, trabalhar muito cedo. Então, eu tive alguns desafios, como, por exemplo, ter que deixar a minha filha morando um pouquinho com a minha mãe ali, eu tendo que visitá-la no meio da semana, me fez entender o valor da maternidade, porque ia estar perto, não podia, mas tudo isso por amor e com muito amor, né? Mas essas foram, falando aqui, algumas das dificuldades que eu encontrei, porque eu precisava iniciar minha jornada de trabalho. Não vou nem falar carreira nesse momento. Eu tinha que ter uma jornada de trabalho. E, dado isso, eu comecei dentro dessa empresa
comecei a me destacar com algumas coisas, telemarketing, atendimento, e eu comecei a gostar de me relacionar com as pessoas e ajudá-las, né? Não, Na época. Já era o mundo, Deus conspirando ao nosso favor, não devia nem a favor. Exatamente. E nisso, era uma época que a internet a cabo estava estourando, pay-per-view, essas coisas. E as pessoas ligavam para esse serviço e me pediam ajuda para conectar a internet, porque, né, enfim. E para mim era um amor ajudar, principalmente os senhorzinhos, né, que necessitavam de ajuda. E eu comecei a ver que eu tinha potencial em algumas atividades que eu executava, que falava, nossa, eu que fiz isso, que legal. E por aí foi. Quando eu me destaquei nessa empresa e me apaixonei por atendimento. Quando eu fui para uma outra empresa, também foi para o atendimento, mas para o atendimento presencial. E também foi nessa segunda empresa que eu fui, que eu trabalhei oficialmente, né? Que extraoficialmente já vendi curso, já entreguei folheto, já bordei roupa, então extraoficial também eu tenho né, uma bagagem. Oficial, quando eu fui para essa outra empresa, eu fui para a área da educação, né? Mas dentro da linha ali de atendimento ao cliente. E atendimento presencial, ele é muito diferente, mas não fez com que eu perdesse a minha paixão, pelo contrário, né? Eu sempre, ali eu tive a oportunidade de atuar atendendo professores, coordenadores, pais, momentos felizes, momentos tristes, aprovação de bolsa, desaprovação de bolsa, então foi muito bacana, mas ainda assim, eu ainda só cumpri uma jornada de trabalho, eu não pensava em carreira, tanto que quando eu entrei nessa empresa, meu pensamento era, eu tinha alguns benefícios, e um dos benefícios era a bolsa de estudo, e eu falei, vou estudar, meu marido estuda, depois tá bom. Né? Pensamento da pessoa do limitado naquele momento. E nessa empresa, a qual eu trabalhei trabalhei 15 anos nessa empresa. Eu tive fui galgando patamares, fui sendo promovida, mas o meu destaque, assim, o meu ponto crucial, que eu entendi que eu podia ter uma carreira, eu já estava nessa empresa há mais ou menos 9 anos. Então, muito tempo, muitas dificuldades, nunca tive privilégios e tão pouco ajuda, assim, né? Privilégios e uma outra palavra que eu não vou lembrar agora, mas facilidades. As oportunidades eu tive que buscar todas na raça, mas nunca tive facilidades. Então, quando eu entendi que eu poderia ter uma carreira, e aí até acho que eu entendi o que era uma carreira, porque até então eu trabalhava, pagava boleto, gente, estava tudo certo, eu gostava do que eu fazia, apaixonada pelo que eu fazia, mas era aquilo, né? Foi quando eu encontrei um amigo, e ele era de um outro departamento, e eu falei, cara, eu quero ir trabalhar com você. Na mesma instituição, só que setores diferentes. Você tem certeza? Eu tenho. Eu falei pra ele, tenho. Era uma época que a educação à distância estava começando a estourar. E eu falei, eu quero. Eu vejo uma oportunidade e eu quero. Quando eu eu até então era auxiliar. Saí do call center, fiquei quase 8 anos ali no auxiliar. E fui para uma assistente. E lá a gente começou a atuar. Ele era o meu líder e uma das pessoas também que me inspirou e confiou em mim. Então é uma pessoa muito marcante para mim. E atuando junto, a equipe foi crescendo, 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 e chegou um momento que ele falou para mim, sim, a equipe está crescendo e acho que algumas coisas vão mudar. E aí o nosso gerente me chamou e falou assim, isso porque eu já tinha feito 2 anos de comunicação, né, publicidade e propaganda, e até então tinha abandonado, porque minha filha acho que tinha alguns meses quando eu fiz 2 anos de comunicação. E o meu gerente também me chamou e falou assim, e parece ser muito grosseira a forma como ele falou, mas eu usei da forma mais positiva possível. Então,
No caos, ainda uma boa lição. Manda. Ele me chamou e falou assim, Kelly, é o seguinte, a empresa está mudando, chegou uma empresa aí do exterior, vai comprar aqui e tal, o EAD vai mudar, e você precisa estudar, você precisa ter um diploma. Se você não tiver um diploma, eu não vou poder ficar com você aqui. Eu já estava há quase 10 anos na empresa. Uhum. Falei, pois tem que estudar. Eu, Eu quero eu continuar. quero continuar isso aqui. Aí eu já estava acostumada com o que eu estava fazendo. E aí, ele foi, essas duas pessoas, né? Uma que primeiro, o Rodrigo. Uhum. Seguimos o jogo. Ok. Essa primeira pessoa confiou em mim, me falou sobre todas as mudanças. E o meu gerente que me deu esse checkmate. Mas ao mesmo tempo que ele me deu esse checkmate, quando eu me propus a estudar, que aí eu comecei a estudar, comecei a fazer gestão de processo, ele começou a me ajudar, porque ele viu em mim um interesse. Então ele foi também uma das pessoas que me impulsionou e falou assim, Ciele, agora que você está estudando, eu vou te ajudar. Então ele me ajudou com quase 6 meses de mensalidade. Então, por isso que o primeiro momento foi muito grosseiro, É. aparentemente, mas eu usei como uma alavanca. Eu falei, cara, eu vou estudar e eu recebi essa ajuda dele. E quando eu estava quase terminando os estudos, esse meu primeiro líder falou assim, Ciele, chegou o momento da gente dividir a equipe. E você vai ter a oportunidade de liderar a equipe. E eu falei, eu nunca tinha liderado pessoas assim diretamente, né? Dentro de uma organização, dentro de uma empresa. E eu fiquei com essa responsabilidade. E de lá para cá nunca mais parei. Então, a primeira equipe que eu liderei, ela tinha acho que 6, 7 pessoas. Depois eu fui promovida para a coordenação de um call center, tinha quase 50 pessoas. Uhum. E hoje estou como líder de atendimento de uma empresa internacional, onde eu coordeno atendimento de Brasil, México, Colômbia e Argentina. E de lá para cá nunca mais parei, mas para mim estar onde eu estou hoje, me conectando com pessoas, lidando com pessoas, é algo que eu faço apaixonadamente, você sabe disso. Sim. É genuíno, É. como eu gosto Eu disso. consegui viver com ela e sim, não é que ela tá fazendo pose aqui, não. Ela é esse ser iluminado mesmo, entendeu? E, Sim, conta pra gente, com quantos anos você fez a sua primeira faculdade? Quais foram os seus desafios nisso, né? Quais são suas formações hoje, né? E você falou que está como líder de América Latina. A pessoa não sabe se vender, entendeu? Ela vai líder de América. E usando os termos hoje, SX, ou se. Customer Success. Isso. E aí, ó, aí vamos usar os termos para todo mundo ver que ela é uma pessoa que veio aí de uma família super humilde, mas hoje está estourando, estourada. Bom, assim, fiz 2 anos de faculdade quando eu tinha acho que 19, 18 anos. Minha filha era bebê, não consegui concluir. Mas também publicidade e propaganda não era a minha praia. Uhum. Quando eu fiz a minha segunda faculdade, minha segunda tentativa, poxa, agora você me pegou, mas eu já tinha mais de 30, viu? Porque eu já tô com quase 40. Não, tava já na casa dos 30, acho que tinha uns 27, 28, e fiz, assim, com essa baita ajuda, né? Uhum. Mas depois de gestão, processos gerenciais, e depois me pós-graduei em gestão de processos. Então, essa é a minha formação hoje, graduada em gestão de processos, processos gerenciais, perdão, e pós-graduada em gestão de processos. Isso. E conta pra gente esse desafio de mãe, esposa e trabalho. Vou começar pelo mãe. Mãe hoje não mais. Minha filha tem 22 anos, totalmente independente, vai e vem. Eu brinco com ela, eu falo, minha filha, na minha época não era assim, não. Né? Mãe, vou viajar, vou voltar. Enfim, mas eu tenho muito orgulho da minha filha. Foi muito difícil, eu tive que abrir mão de muitas coisas no sentido financeiro mesmo. Ou eu comprava, e sem exageros, tá? Quem me conhece sabe. Ou eu comprava uma comida
legal, bacana para aquele momento, eu comprava fralda e leite. E eu muitas vezes optei por comprar fralda e leite. Esses meus empregos extra-oficiais era para comprar fralda e leite. Fora que eu tinha ajuda da minha mãe também, minha mãe me ajudou bastante. Mas quando a minha filha era menor foi bem complicado. Eu sempre quis dar uma educação muito, uma educação boa para minha filha, né? Acho que muito boa. Eu posso dizer dentro das minhas condições, mas eu sempre, né? Eu sempre preferi dar a ela uma educação, tanto é que hoje ela fala inglês fluentemente, né? Então é o meu orgulho. Mas foi muito difícil conciliar, como eu falei anteriormente. Chegou um dado momento que eu queria que ela estudasse numa escolinha onde tivesse 2 idiomas. Então, e eu não tinha, eu morava muito longe. Para quem mora aqui em São Paulo sabe que morar em Parelheiros, Vargem Grande, é extremo sul da Zona Sul. Então eu não tinha quem cuidasse da minha filha, e tão pouco uma escolinha a qual eu confiasse deixá-la. Então eu deixava ela com a minha mãe durante a semana. Eu trabalhava toda a semana. Às vezes dormia terça e quarta na minha mãe, às vezes só quarta. Tinha semana que, como eu trabalhava até tarde, eu não conseguia ir vê-la. Mas isso foram ah, quase 8 anos, assim. Então, muito tempo. Eu falo, minha mãe criou minha filha. Né? Por mais que eu estava ali, mas não me arrependo. Tudo por amor e com amor. E proporcionando a ela uma oportunidade que eu não tive. Minha filha começou a trabalhar com 17 anos. E muito focada já em carreira. Porque eu já falo, faz sua carreira, você tem que se especializar em algo. Hoje ela trabalha numa empresa financeira. Eu falo, você gosta de fazer o quê? É o seu ramo? Não é? Precisa se especializar. Então, já mostrando para ela o caminho. E eu trilhei esse caminho completamente sozinha, sozinha não, com o apoio do meu esposo. Meu esposo sempre esteve comigo em tudo que eu tô falando aqui, super parceiraço. Tanto que quando a gente decidiu fazer isso com a Vi, né? Proporcionar para ela um bom estudo, mas perder alguns momentos de qualidade durante a semana, no final de semana ela ficava comigo. Foi tudo em conjunto, tudo muito conversado. Mas não me arrependo, porque hoje ela é um mulherão, totalmente independente. E eu, na verdade, ela que soltou da minha mão, né? Não foi nem eu que soltei da mão dela. Ela soltou da minha mão e disse, mãe, já aprendi, eu sei. Então ela só vai. Acho que esses foram os principais desafios em conciliar emprego e trabalho. Conciliar o esposo nunca foi difícil, porque meu esposo é muito parceiro. Muito, muito, muito. A gente conversa muito, a gente interage muito, ele me funciona, ele fala pra mim, não, vai, você vai, não, vai dar certo, para de ficar nervosa, não, não. Então ele é o meu conselheiro, meu amigo, meu ouvinte, meu psicólogo. Muito bom. Não é meu psiquiatra, porque né, ele não pode. Sim. E uma última pergunta aqui. O que você falaria para ele do passado, para deixar uma mensagem para os de hoje em dia, na verdade, né? Depois não tem mais idade para começar a iniciar nenhum. Nossa, a série lá atrás. Bom, eu diria para ela, não desista, continue sendo corajosa e continue apaixonada pelo que você faz. Muito, muito bom. Sim, queria te agradecer demais da conta por estar aqui com a gente, por abrir essa história pra gente, essa história que eu acho linda demais, de superação total. Bom, gente, muito obrigada. Por favor, se vocês ficaram aqui até esse momento, curte, compartilha a história da série com toda a família. Vamos fazer esse canal estourar de visualizações. Esse vídeo está sendo patrocinado pela minha consultoria. A minha consultoria, ela é uma consultoria de melhoria de processos, gerenciamento de projetos e implementações de ESG. Muito obrigada, gente. Até a próxima.